Nós vamos agora criar um plano de sucessão. Se a gente entendeu até aqui os conceitos que a gente tem que buscar e de uma maneira um pouco mais subjetiva, provocações que precisam ser feitas para a gente entender o plano, nesta parte nós vamos olhar como criar um plano de sucessão para a sua clínica e que ele possa ser um plano de sucessão de sucesso. Para isso, nós vamos dividir isso em algumas fases. A gente vai olhar agora a primeira fase de um plano de sucessão. E essa primeira fase, a gente vai observar um pouquinho e responder o seguinte: quais são as posições importantes que eu preciso carregar ao longo do tempo? E quando a gente fala disso, vejam só, nós não estamos falando da pessoa individual, nós estamos falando atualmente da posição. Então, e aqui tem uma grande diferença de falarmos de quando a gente está dizendo que a gente tem alguém numa posição ou daquela pessoa. Então, se na sua clínica, por exemplo, você tem a Maria como gerente da sua clínica, o que acontece? Nós não estamos olhando para a Maria como uma pessoa a ser candidata para uma sucessão. Nós estamos olhando para a posição da gerente e se a gerente merece essa posição, seja hoje a Maria, a Betina, a Josefina, quem fosse, se essa posição ela merece ou ela é uma posição candidata a evoluir para o plano de sucessão. Aqui a gente deu um exemplo numa parte administrativa, mas isso também pode ser numa parte na área de saúde. E como é que a gente define se essa posição é uma posição ou se quais são as posições que são candidatas ou merecem a isso? O primeiro item que a gente tem que observar nessas posições é se ela possui uma incumbência única, ou seja, se aquela ação, se a atividade que ela exerce, ela é única. Então, dentro da atividade da sua clínica, se essa incumbência, quais são as atividades que elas recebem para serem feitas e se essa atividade ela é única nesse formato. Quando a gente fala disso, a gente está falando de pessoas de posições que vão se destacar dentro dessa jornada e poder produzir um efeito estratégico e individual e que possa colocar uma vantagem para vocês. O segundo elemento para essa posição é um conhecimento único, quer dizer, dentro desse conjunto de posições, qual delas possui um conhecimento único e que possa fazer uma diferença nessa jornada. Esse conhecimento único, seja interno ou seja externo para a atividade, mas que possa levar a esse processo de distinção. A gente também tem que observar se isso vai ser raro no mercado e qual o tamanho e a projeção e abrangência que a gente está falando disso. Quando a gente olha para essa posição ou as posições que a gente quer, a gente gostaria que alguém que tivesse essa posição tivesse essas características: incumbência única, conhecimento único, raro no mercado e projeção e abrangência. Então, quando a gente olha para esse conjunto, o que a gente tem que fazer é qual é o conjunto de posições que me gera um diferencial estratégico? Qual é o conjunto de posições ou a posição que me gera uma distinção em relação às outras pessoas ou aos outros negócios que eu estou tratando? Qual é esse formato que a gente está fazendo aqui dentro e que possa me destacar em relação às demais atividades? Quando a gente olha para isso, podem ser desde as posições na área de saúde, que muitas das vezes trazem essa característica. Para algumas clínicas a gente tem às vezes uma única especialidade acontecendo dentro da área de saúde, mas podem existir dentro de clínicas e serem multidisciplinares um conjunto de profissionais da área de saúde. E aí a gente tem que olhar esse conjunto, quais dentro dessas posições trazem uma incumbência única, um conhecimento único, sejam raros no mercado ou uma projeção em abrangência. Esse é um conjunto das posições que nós temos que colocar e que colocam com destaque. Então, a gente pode ter como exemplo situações de clínicas onde mais de uma especialidade a gente possa ter uma evolução. Então, tem um profissional de saúde que atua dentro da clínica com outro profissional e ambas as posições evoluem para um plano de sucessão, não somente uma. Tá? Um outro quesito importante é olhar
também não só para o espectro da área de saúde dentro dessas posições, mas também para a parte administrativa. Dentro desse universo administrativo, nós possuímos posições que tenham incumbência única, conhecimento único, seja raro no mercado e tem uma projeção e abrangência. Às vezes a gente encontra posições que trazem esse tipo de elemento e aí a gente também coloca esse profissional dentro desse formato, tá? É mais incomum, mas pode acontecer. O importante da gente olhar isso é não se limitar. Este não será o exemplo que nós vamos observar a seguir, nós vamos trazer mais um exemplo focado dentro da área de saúde, mas é importante deixar essa reflexão em aberto, tá? E quando a gente fala, e quando a gente define a ou as posições que vão fazer parte desse processo, o primeiro elemento que a gente tem que fazer é definir, tá bom, quais serão as métricas para esse plano de sucessão. Neste plano de sucessão, a gente gosta de trazer duas grandes métricas. Métricas que sejam quantitativas e métricas que sejam qualitativas. Por que é importante a gente trazer esses dois tipos de métricas e o que significa cada uma delas? Bom, métricas quantitativas são métricas que diretamente elas são mensuráveis. Então, a gente consegue contar isso e identificar elas prontamente. Elas são binárias, elas são categóricas, elas são fáceis de serem mensuráveis. Quando a gente fala de métricas qualitativas, nós estamos falando de métricas que são mais subjetivas. E por serem subjetivas, nós não vamos tratá-las de maneira subjetiva, a gente vai aplicar uma camada de numerologia, de métricas para isso, mas que a gente possa medir, mas que também reflitam um pouquinho desse quesito. Então, só para dar exemplo, quando a gente fala de uma métrica objetiva, que seja quantitativa, a gente pode medir, por exemplo, o tempo de trabalho. É uma métrica quantitativa. Tempo de trabalho, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos de trabalho. É uma métrica quantitativa. Uma métrica qualitativa seria, por exemplo, o quão bom é um trabalho. Ele pode ser um critério subjetivo. E aí ou quanto que os clientes de 0 a 10 avaliam esse profissional. Quando a gente faz isso, a gente está buscando uma nota, o quão bom esse profissional é. E a gente pede uma nota de 0 a 10, o que a gente está fazendo é traduzindo um item qualitativo para um item quantitativo. Nós vamos usar esses dois espectros para que a gente possa tratar dentro do nosso programa as diferentes frentes, que a gente possa medir tanto critérios objetivos, mas que a gente também possa medir critérios que vão ser subjetivos dentro dessas relações e que a gente possa traduzir isso para um formato. Então, quando a gente fala das métricas quantitativas, quais são alguns grupos e alguns exemplos que a gente gosta de trazer? Um primeiro conjunto que a gente gosta de trazer é o que a gente chama da competência técnica. Ou seja, se nós definimos para aquela posição, daquela posição, quais são as competências técnicas que nós entendemos para o nosso plano de sucessão. Então, qual é o grau de formação, como que se deu essa formação, qual é o processo, qual é o tempo de execução, qual é o histórico nessa competência técnica. Porque a gente quer traduzir com a competência técnica um processo de evolução, criar um programa onde esse profissional, entendendo dentro dessa jornada, ele possa cumprir requisitos para que ele atinja o que o negócio ou a clínica definir, o grau máximo de formação que eles desejam. Que a clínica deseja que aquela pessoa atinja. E que a gente possa repetidamente contribuir para que essa pessoa evolua dentro da clínica. Tá? Então, por que competência técnica é um item importante de ser posto como uma métrica quantitativa? Porque a gente não gostaria, e acho isso importante colocar, que um profissional entrasse dentro da clínica e ele não evoluísse ao longo do tempo, tecnicamente. Né? A medicina, a área de saúde, os dentistas, os psicólogos, tudo isso evolui ao longo do tempo. As técnicas, a jornada evolui. E a gente não poderia ter um negócio que durasse 30 anos, por exemplo, e aquele entendimento sobre a área de saúde ficasse com a competência técnica de 30 anos atrás, sem uma evolução, sem um aprimoramento. Por isso que é importante a gente colocar aqui. Quando a gente faz esse processo, a gente obriga
as pessoas para evoluírem, a evoluírem dentro da clínica, a evoluírem no quesito da competência técnica. E a gente deixa claro o que a gente gostaria. E aqui, o que a gente pode colocar como exemplo de competência técnica, tá bom? Primeiro, a gente pode dividir isso em algumas camadas. E dentro dessas camadas, nós estamos falando aqui nesse exemplo de quatro grandes etapas. Nossa sugestão é que seja no mínimo 3, não mais que 5, tá? Não há necessidade, muitas das vezes, mais do que 5 camadas. Menos que 3, você fica limitado a um espectro muito pequeno. Então, entre 3 e 5, nós estamos usando o exemplo de 4 camadas aqui de evolução. E o que a gente está colocando em cada uma das camadas? Desde uma posição mais simples, que a gente está chamando na posição 1, até uma posição um pouco mais complexa, que seria a última camada disso. E nessas competências técnicas, o que a gente está exigindo ou colocando dentro de cada uma desses itens? A gente está colocando, por exemplo, o título de especialista nesse cenário. Ele existe e a gente está exigindo que todas as pessoas, mesmo no início da sua formação, já tenham, para atender uma jornada deste negócio, dessa clínica, tenham o título de especialista. O segundo elemento que a gente coloca é o tempo de trabalho. Quanto tempo eu tenho nesta atividade exercendo esse tempo de trabalho? No primeiro momento, 0 anos. Então, o que acontece aqui quando a gente fala da posição número 1? A gente está falando que essa posição número 1 é a posição de entrada. Eu tenho um título e eu tenho 0 experiência. Tanto é que, se a gente olhar para os próximos itens, eles estão em branco. A gente não está pedindo mais nada para essa pessoa. Então, ela tem a posição inicial, a posição de entrada dentro da clínica. Tá? Na posição 2, a gente já espera uns 3 anos de experiência, exigindo atividade, e que, pelo menos, haja, neste cenário aqui, 2 participações anuais em congressos, para que ele possa evoluir nesse critério. O que mais é que a gente está pedindo para essa pessoa? Uma parte de extensão, pelo menos uma extensão naquele ano, e que cursos a gente faça pelo menos 2 naquele ano. A ideia entre pós, curso e extensão é o tempo dedicado aos estudos, o tempo que isso existe. Pós é um pouco mais longo, extensão intermediário e cursos são coisas mais rápidas. Tá? E para passar para o nível 3, o que é necessário? 5 anos de trabalho, não necessariamente dentro da clínica, mas de uma jornada geral. Participação em congresso pelo menos 4 por ano, uma pós tenha sido feita, uma extensão e 3 cursos anuais. Neste formato, a pessoa atinge o nível 3 de formação. E por fim, o que a gente espera da última pessoa pelo menos? 10 anos de trabalho, participação em congresso 4 por ano, pelo menos 2 pós, 2 extensões por ano e 4 cursos. Quando a gente formata isso, o que a gente está dizendo a gente manda uma mensagem clara. Toda pessoa que for evoluir dentro do nosso programa, ela precisa cumprir esse rito, ela precisa ir cumprindo essas etapas. Tem uma parte interessante aqui que a gente pode ter 2 grandes modelos. A gente pode ter tanto a pessoa entrando no início da jornada e cumprindo toda ela dentro da sua clínica, mas como também fazer um convite para uma pessoa que esteja no nível intermediário. Caso alguém ocorra de entrar dentro da clínica, você pode ter uma pessoa entrando já no nível 2, no nível 3 ou no nível 4 de formação. Não é obrigatório. O grande quesito é que, pelos critérios claros e objetivos aqui da competência técnica, fica fácil a identificação em qual nível que aquela pessoa se encontra e o posicionamento dela dentro desses critérios que foram estabelecidos. Isso também faz com que a relação e o entendimento das pessoas em qual nível aquela pessoa se encontra deixe de ser um critério subjetivo e passe a ser um critério objetivo. Além da competência técnica, outro critério que a gente gosta de trazer para esse processo de sucessão é a produtividade. Tá? E nesse formato aqui, a gente estabeleceu que cada um dos níveis, a gente quer um nível de produtividade, um nível de faturamento mensal. Então, para aquela pessoa que entrou no nível mais baixo, que é na posição 1, a gente tem um conjunto de informações técnicas e a gente também tem um nível de produtividade. Quanto que eu sou capaz de produzir aqui dentro? Quanto que eu sou capaz de ter de atividade? Muito provavelmente vai ser o nível mais baixo.
Conforme eu vou evoluindo a minha técnica, eu também há uma expectativa da evolução da produtividade. Eu consigo entregar mais, eu vou ter mais paciência, eu vou ter mais atendimentos, tá? Essa faixa de produtividade, assim como da competência técnica, ela tem que ser, obviamente, desenhada para o formato de cada uma das especialidades que possuem. Tem especialidades que conseguem produzir mais, tem profissionais ou especialidades que conseguem produzir menos, e isso aqui precisa ser ajustado. O importante é a ideia da evolução com esses dois critérios. Por que produtividade e competência técnica elas são importantes e elas funcionam como uma balança? Porque elas se contrapõem. E elas evitam a gente acabar tendo dentro da clínica ou do negócio perfis que sejam muito expostos a um ou a outro. Então, quando a gente coloca os dois critérios para que haja um processo de evolução, o que a gente evita? Evita um critério, por exemplo, da pessoa que só realize atendimentos, mas ele não evolua tecnicamente. Então, quando você coloca a competência técnica como um processo de evolução, você mitiga ou conduz, leva com que aquele profissional, se ele vai subindo na produtividade, né? Então eu passo a produzir, como nesse nosso exemplo, 30, 70, 100 mil mês, para que ele evolua para o próximo nível. E aí vamos imaginar que eu estou produzindo 65 e agora eu passo a produzir 80 mil mês, que eu pudesse evoluir numa média para o nível M3, o que acontece com o meu critério de competência técnica? Ele também tem que evoluir. Porque se ambos os critérios, se um dos critérios não é atendido, eu não passo para essa nova categoria. E o que acontece? A gente evita que a pessoa só foque na produtividade e esqueça a formação. Isso num curto prazo não tem tanto impacto, mas no longo prazo tem um enorme impacto. Por quê? Porque a gente deseja que a gente tenha as pessoas aqui com uma bagagem de conhecimento alta. É isso que vai fazer com que a gente tenha um diferencial estratégico. No outro lado, a gente também evita, quando a gente coloca os dois elementos, que a gente tenha uma pessoa que tenha uma alta competência técnica, estude, faça, mas não tenha técnica de consultório, não consiga traduzir isso em resultados. Quando a gente tem esse cenário, muitas das vezes esse perfil é o perfil catedrático, ou seja, ele tinha que estar dando aula, mas ao invés de estar num processo de atendimento, o que a gente faz é que fica claro aonde ele precisa ser trabalhado. Cara, você entende bastante, você tem uma competência técnica muito boa, precisamos traduzir isso em produtividade, em consultório, para que a gente possa evoluir. Vejam que esses dois critérios, eles não são únicos, mas eles são critérios que, pela nossa experiência, pelo nosso pensamento, pelo nosso entendimento, trazem esse balanço entre esses dois e conseguem promover essa evolução muito forte de uma maneira bastante produtiva, tá? E o que mais a gente coloca? Se a gente trouxe critérios que eles vão ser quantitativos, objetivos, capazes de serem medidos, é importante a gente também agora trazer critérios que vão ser qualitativos. E nessa parte da qualitativo, que quando a gente vai falar de itens que às vezes, muitas das vezes vão ser subjetivos, que vão ser as percepções, do qual a gente vai usar números, mas para traduzir uma percepção sobre algo, o instrumento que a gente gosta de trazer é uma avaliação 360. O que acontece numa avaliação 360? Todo mundo avalia todo mundo. Então, quando a gente tem essas pessoas que estão suscetíveis ao plano de sucessão, uma vez ao ano, 2 vezes ao ano no máximo, ocorre um processo de avaliação 360. Todo mundo avalia todo mundo. E quando a gente fala todo mundo, a gente está falando da posição principal sendo avaliada, da posição da pessoa, da posição sendo avaliada pelos seus pares, pelos seus chefes, pelos seus subordinados, pelos clientes, por diversos ângulos que eles possam ser. O critério da avaliação 360, ele vai trazer diversas perguntas que são subjetivas, sobre comportamento, sobre critério, traduzidos numa métrica objetiva. Que nota de 0 a 10 se dá para assiduidade, que nota de 0 a 10 se dá para a comunicação dessa pessoa, e assim por diante. Quando a gente traduz esses critérios, o que a gente está fazendo aqui? A gente está traduzindo o comportamento dessa pessoa mediante a todos esses pares e mitigando riscos de relação. Então, vamos olhar para alguns ângulos aqui que são importantes. Quando a gente realiza uma avaliação 360, o que a gente coloca, e principalmente coloca isso num plano de sucessão,
a gente pode ter no extremo o seguinte perfil: uma pessoa que tem a competência técnica, ou seja, ela evolui, estuda bastante, que ela produza bastante, mas que ela não tem uma relação salutar com as demais pessoas. Isso pode acontecer. Então, quando a gente realiza a avaliação 360, e aí, obviamente, se essa pessoa não tem relações salutares com seus pares, com seus subordinados, com seus chefes, com todas as pessoas com quem ela se relaciona, o que acontece é que isso vai ser transmitido dentro da relação, dentro da avaliação 360. Isso vai ser capturado pela avaliação 360. E aí a gente vai cair em 3 grandes faixas que a gente possa ter dentro da avaliação 360. Primeira faixa, se essa nota for uma nota alta, se esse conjunto de notas for uma nota alta, essa avaliação 360, o que a gente vai dar é uma nota positiva, ou seja, essa pessoa está apta, é um sinal verde, essa pessoa está apta a continuar no processo. Se a gente tem uma nota intermediária, o que acontece dentro da avaliação 360 é o que essa pessoa tem a melhorar. Então, por alguma razão, em alguma camada, e aí precisa ser entendido por qual do conjunto de pessoas, ou se é de todos, ou se é do conjunto, aonde que esse sinal amarelo está e como que a gente faz para que orientar essa pessoa a ter um comportamento diferente para que ele possa melhorar desse sinal amarelo para um sinal verde e que a gente possa ter essas relações melhores. Mas por fim, e eu acho o item mais importante disso é, quando essa pessoa não tem as relações salutares com essas pessoas e essa nota da avaliação 360 é uma nota baixa, o que acontece é que a gente tem aqui a possibilidade de desconvidar essa pessoa a fazer parte do programa de sucessão. Isso é muito importante porque às vezes vão ter pessoas com perfis que não precisam evoluir, não necessariamente merecem evoluir dentro da clínica. E esse conjunto de critérios, quando a gente faz de avaliação 360, a gente tira um item importante que é a pessoalidade da avaliação. Eu não acho que essa pessoa merece, eu acho que essa pessoa merece. Quando a gente coloca numa avaliação 360, o que a gente está dizendo é que todo mundo está observando aquele conjunto da mesma forma. E aí realmente os valores que aquela pessoa carrega não comungam com o ambiente onde ela está e a gente e essa pessoa não, neste nível, não merece nem progredir ou não merece nenhuma parte de evolução para isso. Então, a avaliação 360, ele tem esse papel de conseguir corrigir, apontar e identificar essas relações para que a gente possa evoluir dentro do programa. Então, a robustez que a gente tem com essas métricas quantitativas e com essas métricas qualitativas trazem um processo de plano muito forte para a sucessão, que permitem com que a gente tenha uma evolução técnica, uma evolução de produtividade e que também a gente possa tratar as relações dentro desse formato aqui. Qual que é a sugestão que a gente dá para esse programa? Que a cada 6 meses ou uma vez por ano ocorra a avaliação 360 e nessas avaliações 360 sendo feitas seja um momento de comparativo com os critérios técnicos estabelecidos. Então, ou seja, vamos imaginar que a clínica defina que uma vez ao ano, ao final do ano, irá ocorrer a avaliação 360. E nesse processo de avaliação 360, todas as pessoas vão ser avaliadas e os últimos 12 meses serão avaliados em termos da evolução da competência técnica e produtividade. Se uma pessoa que se encontrava numa posição inferior, e aqui há exemplo, vamos imaginar na posição 2, ela passa a atingir os critérios da posição 3, ou seja, na competência técnica, eu evoluí, hoje possuo os critérios do nível 3. Na produtividade, eu evoluí e agora já tenho uma produtividade do nível 3. E nesta avaliação 360, eu me encontro nessa faixa do sinal verde, pronto. Eu sou o candidato que dentro do plano de sucessão, eu avancei mais uma casa. Se caso a gente tenha critérios aqui que eles não sejam pertinentes, ou seja, a competência técnica evoluiu, mas a produtividade deixou a desejar, não coloca. Ou um sinal amarelo nesse quesito do que se tem, pode ocorrer uma postergação por mais um período até que isso aqui seja avaliado e corrigido novamente. Tá?
Os critérios eles precisam ser extremamente específicos e objetivos diretos. Claro que a gente pode abrir aqui posições e entendimentos, mas isso traz uma robustez e um formato para que a gente tenha uma evolução. Agora, o que significa, o que implica estar em cada uma dessas posições? Significa que a remuneração em cada uma delas também será diferente. Tradicionalmente, dentro do processo da área de saúde, as pessoas trabalham sobre produção, ou seja, quando ocorre a venda de um procedimento, de uma atividade, um pedaço daquele dinheiro ele é destinado à execução daquela mão de obra. Nesse momento, se você não assistiu, recomendo assistir a aula de financeiro, onde vai ter uma explicação do entendimento das margens e do que é resultado financeiro de uma clínica e do que é destinado a uma mão de obra de um profissional. Com aquele conceito, a gente consegue aplicar aqui dentro o conceito da remuneração. E aqui o que a gente vai desenhar é uma escadinha, é um percentual de remuneração para aquele profissional. Aqui nós estamos lidando com exemplos, tá bom? Cada clínica e cada lugar vai ter seu percentual de definição. Então, o que a gente acontece aqui? Para um conjunto da pessoa, por exemplo, que tem um nível de formação mais baixo, por exemplo, no nível 1, a nossa remuneração definida vai ser menor. E por que você vai pagar menos para aquela pessoa? Duas grandes razões. Uma primeira, porque você precisa se dedicar a ensinar aquela pessoa. Então, há um gasto de energia, há um gasto de empenho, há uma limitação em todas as capacidades de situações que inicialmente essa pessoa pode se expor até ela ganhar a prática suficiente, então você tem que não pode remunerar ela no formato maior. E a segunda é justamente isso. Além do seu gasto de energia, a qualidade e o processo de formação daquela pessoa ainda não está completo pela prática. Então você não pode remunerar ela igualmente a uma pessoa que tem um processo de formação de 10, 15 anos e que tem um afinamento e tem um refinamento de entrega muito maior. Então, há necessidade de um escalonamento entre essas remunerações dessas pessoas para que esse processo aconteça. Mas com isso estabelecido, você consegue definir os percentuais e colocar a produtividade para cada um. Assim, o que acontece? Conforme cada nível que vai se evoluindo, além do aumento da produtividade, que implicaria no aumento do ganho individual, o próprio aumento do percentual vai produzir um aumento da receita individual, satisfazendo essa pessoa e conduzindo isso aqui, tá bom? O que é de exercício que ficam para vocês agora que colocar aqui? Uma vez que você definiu um conjunto de posições de pessoas que vão fazer parte do seu processo de plano de sucessão, é importante definir as métricas, como a gente bem disse aqui, que sejam elas de competência técnica e de produtividade, quais são o número de divisões entre 3 e 5 que você queira de especialidades, quais serão as métricas definidas que a gente vai colocar e fazer um levantamento dos currículos e das informações que possuem dessas pessoas. Uma vez isso posto, a gente vai fazer um comparativo. Tá bom, essa pessoa com este currículo, com essa competência técnica e com essa produtividade, em qual nível ela se encaixa? Esta pessoa com este currículo, com essa produtividade, em qual nível ela se encaixa? Feito isso, o que acontece? A gente começa a definir as remunerações ao longo do tempo para que ela possa colocar. Essa é a tarefa que você tem agora, cumprindo essa jornada da primeira fase do plano de sucessão.